Mas vamos lá, já tem bastante gente aqui, né? Já dá para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. É como eu falei, veja bem, vamos lá. É importante a gente ter consciência do seguinte. Eu vejo muito lojista, eu começo brincando e dizendo que eu branqueei esses meus cabelos aqui dentro de loja, né? Então a gente tem um pouquinho de experiência tanto na estruturação, na condução, como no relacionamento com lojistas. E é impressionante como existe uma mentalidade, ou talvez uma crença, talvez a palavra crença seja mais adequada, de colocar toda a energia, todo o foco no ponto comercial, nas mercadorias, na equipe e tal. Ok, isso é fundamental, a gente sabe que isso é importante. Mas tão importante quanto você ter um bom ponto comercial, ter uma boa carteira de clientes, saber comprar muito bem, não é? É você fazer uma gestão de retaguarda. Isso é que faz a diferença hoje. Eu diria até que é a diferença entre você ter a capacidade de competir, de sobreviver, não só sobreviver, mas competir mesmo com excelência, conquistar mercado, conquistar seus clientes, expandir os seus negócios. É você ter a capacidade de fazer uma gestão de retaguarda. É conhecer, dominar um pouquinho a administração financeira. Isso faz toda a diferença e eu vou provar para vocês hoje aqui, né, no papel, né, o impacto que isso gera nos seus resultados finais, especialmente nas vendas. É impressionante como isso impacta. Então, fica comigo aqui que a gente vai aprofundar um pouco esse assunto e eu começo até desmistificando. Tem muita gente que fala assim, Hermelino, aliás, eu até agendei no meu próximo papo com lojista, eu vou abordar esse tema. Se no próximo, nos próximos aí, eu vou falar sobre isso. Que é assim, Hermelino, eu não gosto do assunto, ou então não gosto de estudar. Eu ouço muito isso. Eu sei que tem muita gente aqui já com uma certa faixa etária aí, que não é mais infantil, ou não é mais estudante, enfim, né? Mas ainda assim, é fundamental quando a gente fala sobre estudar, né? E às vezes eu vou falar com alguns, vamos falar da garotada, né? De jovens, adolescentes especialmente. E às vezes, Jonas está dizendo aqui que teve uma época que eu me preocupava mais em comprar do que vender. E aí, exatamente, fica aqui comigo que a gente vai entrar por aí e você vai ver o impacto que isso gera na sua loja, nos resultados da sua loja. É impressionante, tanto nas vendas quanto no lucro, viu? É impressionante como isso impacta, né? Mas eu estava dizendo aqui, e às vezes eu vou conversar com adolescentes ou com equipe de vendas e tal, sobre com gestores, né? Sobre estudar, a importância de estudar, e aí, eu não gosto de estudar e tal. Aí, tá, vamos falar de um assunto que você gosta. Me diz um assunto qualquer que você gosta, que você domina, que te dá prazer em falar. Eu gosto de, sei lá, rock. Eu gosto de música, eu conheço as bandas de rock. E aí começa a contar a história de determinadas bandas, cantores, quando é que começou, as músicas que fizeram mais sucesso, o tempo que estão na estrada, os lugares onde fizeram show, o nome dos discos, etc, etc e tal. E eu acho interessante porque quando você começa a conversar com a pessoa, como é que ela sabe, como é que ela tem essa informação? Esses dias eu estava falando com uma outra pessoa que gosta de futebol americano, né? E aí começou a falar da NFL, dos times da liga de futebol americano, o nome das jogadas, o nome dos times, os jogadores, os salários dos jogadores, etc, etc, etc. Assim, com uma desenvoltura e um volume de conhecimento extraordinário. Aí, agora, o que isso tem a ver com loja? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque às vezes você vai falar com a pessoa fala assim, Hermelino, eu não gosto de estudar, não tenho saco e tal. Aí, como é que você sabe tanto sobre futebol americano? Sabe por que sabe? Porque lê, porque se informa, porque está sempre nos sites de notícias que trazem informação, porque acompanha os jogos, etc e tal. Estudar é isso, né? Então, por que eu estou colocando isso para você? Porque se você quer ser bem sucedido na sua loja, não é? Como é importante você entender também do financeiro, não é? Entender um pouquinho. Você não precisa ser um gestor financeiro, mas você precisa entender para tomar decisões, porque o empresário só faz uma coisa na vida: decide, é o tempo todo, compra, não compra, faz promoção, não faz promoção, contrata, demite. É o tempo todo você está tomando decisão.
qual é a base, qual é o embasamento para que você tome decisões de mais qualidade? É informação. Então você precisa ter a informação e transformar essa informação em conhecimento, em sabedoria, para que você consiga tomar as melhores decisões e aí realmente potencializar a sua loja. Não dá mais hoje esse cenário que a gente está enfrentando, esse momento atual e cada vez aumentando mais a complexidade da competição. Então, simplesmente tocando no olho, achando que como eu vejo lojistas que enriqueceram, que cresceram, que abriram muitas lojas, etc. e tal, e acham que porque ganharam dinheiro assim, que é desse jeito. Eu já ouvi lojista dizer isso para mim, mas Hermelino, eu fiquei rico assim, será que eu não sei trabalhar, eu desaprendi? Eu digo, não é que você desaprendeu, é que o mercado mudou, a realidade hoje é outra, a competição, as necessidades dos clientes são outras, não é? E se você não entender isso, vai ficar difícil você competir. Concorda comigo? Compreende o que eu estou dizendo? Então, ok. Então é importante eu entender os fundamentos de uma loja. Por isso que eu quero trazer o financeiro hoje. E só é chato, só é desagradável, não é? Assuntos que eu não entendo, sabe? Então, às vezes a pessoa vem, como eu estava dizendo aqui, você vai falar com um garoto que adora rock, conhece as bandas, etc e tal, e você vai falar desse assunto, você fica horas conversando com a pessoa. Por quê? Porque ele domina o assunto, porque ele conhece, porque ele tem informação a respeito, ele sabe te explicar as coisas, etc e tal. Tem domínio do assunto. Você vai falar de DRE, fluxo de caixa, plano de contas, de financeiro, pelo amor de Deus, eu não quero saber disso porque eu não entendo, me estressa, né? Então é isso que acontece, a gente acaba fugindo de assuntos que não entende. E às vezes, eu tenho uma frase, uma expressão que eu costumo dizer, que é o seguinte, às vezes o bicho é feio, não é? E assusta a gente, mas ele é manso. E a gente não pode confundir feio com bravo, né? Às vezes é feio, mas é manso. Não percebe? Aí você chega, vai passando a mão e vai percebendo que não é tão assustador assim não. Dá para chegar perto, dá para dominar, percebe? Então é isso. Então, se você começar a entender, fica divertido, fica legal e é gostoso. Então, acompanha comigo que você vai concordar. Né? Por exemplo, precificação. É impressionante como que, se você precifica corretamente, você consegue... Eu vou contar uma história real de uma rede de lojas que eu fui atender e duas sócias, duas irmãs, né? E elas estavam assim... O Dudu está me perguntando se tem algum livro de vendas para indicar. O meu, Dudu. O meu livro. Mas eu já respondo isso aí para você. Tá? Fica comigo aqui que eu já te respondo. Né? Aliás, tem muita gente que não sabe, eu sou autor de livros também. Né? Mas vamos lá. E aí eu fui conversar com elas estavam desesperadas, já tinham ganhado muito dinheiro, loja grande, abriram mais 2 filiais, estavam com 3 unidades, etc e tal, já vários funcionários, um escritório de retaguarda, um pequeno CD, já um centro de distribuição para abastecer tanto a matriz quanto as outras 2 lojas, etc e tal. Ou seja, né, mas desesperadas porque não sabiam o que estava acontecendo, tinha um faturamento alto, mas não via lucro, sempre apertada, sempre desesperada. E quando elas me chamaram para consultoria, né, me consultaram e tal, Hermelino, eu preciso de consultoria e tal, eu não sei o que está acontecendo. Realmente a loja assim, cheia de gente, movimento, venda, e elas não sabiam o que acontecia. E aí quando a gente começou, e aí eu fui fazer um trabalho lá, né, para encurtar a história, para vocês entenderem o que eu quero dizer, o que acontecia? Ela tinha um volume muito alto de vendas, mas ela não sabia precificar. Então, quando eu perguntei qual era a margem de contribuição dela, né, primeiro, ela não sabia o que era margem de contribuição. Segundo, como é que você precifica? Como é que você marca preço? Né? E aí elas me disseram, eu compro e a gente tem uma ideia aí do preço de mercado e eu multiplico pelo meu markup, eu trabalho com 1,6. Então você compra e aí sobre o preço de custo você multiplica 1,6. Qual é a despesa fixa, qual é a variável, qual é a margem de contribuição e qual é o lucro líquido que você tem nessa estrutura. E ela não tinha ideia. Né? Então,
Olha o que nós fizemos. Escuta isso aqui que vocês vão falar assim, o Hermelino é louco. Mas a gente transformou a loja em extremamente lucrativa. Então, o que aconteceu? Quando nós mapeamos, né, eu vou dar números redondos aqui. Essa loja, ela fazia mais ou menos 4 mil, das lojas, tá? Eram 3 lojas. Então, eu vou pegar uma loja como referência para a gente raciocinar e eu trazer para vocês o que eu quero dizer. Uma loja, ela tinha mais ou menos a média mensal de vendas, de quantidade de vendas, era em torno de 4 mil. Então, ela fazia mais ou menos 4 mil vendas por mês. Era mais ou menos esse o número. Só que quando eu comecei a mapear, que a gente puxou os resultados, eu fiz uma análise, eu percebi que ela vendia muito, mas ela não dava lucro. Ela ou empatava ou ficava negativo. Então ela tinha um sério problema de resultado. Então ela tinha um volume de faturamento expressivo, ela tinha muito cliente dentro da loja, ela movimentava muita mercadoria, mas não via dinheiro, ela não sabia, né? Então, ok, um dos fatores que nós identificamos foi que a precificação dela era inadequada. E elas queriam me matar quando eu disse isso. Não, Melino, você está louco, você vai perder toda a minha clientela se você mexer no preço e tal. E a gente estruturou, e eu quero começar por aí, mostrando para vocês que se você precificar corretamente, se você entender, não é, como que você precifica, qual é a estrutura de um preço, né? Assim, grosso modo, para a gente entender. É o custo da mercadoria que você comprou, não é? Mais as despesas variáveis, não é? Ali dentro do custo já vai ter o preço que você pagou mais o frete. Não é? Nas variáveis você vai ter o quê? O que é variável? O que é despesa variável? Não é? Despesa variável são aquelas que só existem quando existe a venda. Exemplo, imposto da venda. Não é? O simples, se você está no lucro presumido, então são despesas que só existem quando você tem a venda, não é verdade? Então vamos lá. Então, ok, quando você precifica, então você tem o custo da mercadoria, as despesas variáveis, não é? E as despesas fixas, depois a sua margem de lucro. Então, grosso modo, essa é a estrutura. O que nós fizemos, que nós identificamos lá na loja? Não é? Que ela estava a margem de... O que é margem de contribuição? Não é? A Lica está me perguntando aqui, boa noite, São Borja, Rio Grande do Sul, qual é o nome do meu livro? Boa noite, um grande abraço para você, para a galera aí do Rio Grande do Sul, São Borja. Aliás, eu devo dar um pulo aí no Rio Grande do Sul brevemente. Eu tive em Farroupilha fazendo uma grande palestra, foi muito legal pela CDL, aí na Serra. Muito legal. Mas voltando aqui, o nome do meu livro é Como Obter Sucesso em Vendas, é de 2009. Nesse momento está esgotado, viu, na editora. Né? Mas se você entrar na minha plataforma, no meu curso digital, você pode fazer o download de um resumo do meu livro digital, viu? Ele tem lá na minha plataforma. Aliás, tem muita gente que não conhece a minha plataforma, deixa eu deixar fixado aqui. Falando de loja.com.br. Vou deixar fixado aqui, aí você... É só entrar aqui, né? No meu curso de vendas tem. Mas vamos lá. Acho que eu não fixei. Fixar comentário. Agora fixei. Então vamos lá. O que eu fiz nessa loja que eu estava aqui exemplificando para vocês? É uma história real, viu? Nós percebemos o que é margem de contribuição. Entenda isso aqui, anota isso que eu estou falando aqui, que isso vai fazer uma diferença assim muito grande nos seus resultados. Então vamos lá, quando você precifica, vamos pegar um exemplo. Vou pegar aqui, eu até deixei uma planilha aqui preparada. Vamos imaginar que eu comprei uma mercadoria por R$50, ok? R$50. Então, eu comprei uma calça aqui, vou vender na minha loja, eu paguei no fornecedor R$50, ok. Quais são as minhas despesas variáveis? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Quais são as suas despesas variáveis? O que é despesa variável? O que é despesa variável? O que é despesa variável? Me dê um exemplo aqui, comenta aqui, me dê um exemplo de despesa variável. Né? O que é despesa variável? É aquela despesa que só existe quando existe a venda. Me dá um exemplo de despesa variável. Quem me dá um exemplo? Vamos lá? E vocês vão ver que, né,
Frete faz parte do custo, tá? Frete é custo da mercadoria. Aliás, aqui, vamos lá, termina aqui. Sacola, ó, Trovão, Esporte Calçados, sacola, comissão, perfeito. Né? A sacola, o Inácio me disse aqui também. Então, a sacolinha, embalagem, né? Renata, despachante é frete é custo, tá? Taxa de cartão, então cartão, imposto sobre a venda, beleza, é isso aí, é isso aqui. Eu já vou diferenciar o que é custo de despesa, tá? Custo é o que faz parte do produto. Despesas são gastos operacionais. Então você tem as variáveis, que são aquelas que só existem quando você tem a venda. Então, máquina de cartão, imposto da venda, embalagem, comissão, ok? Isso são despesas variáveis. Como é que eu descubro, Hermelino, quais são as minhas despesas variáveis? Imagina que você vai fechar a loja durante 30 dias. Você vai reformar a sua loja, ou sei lá, né, por um motivo qualquer você vai trancar a loja, vai passar um mês com a loja fechada. Quais são as despesas que você vai ter que pagar? Essas são as fixas. E quais são as despesas que que não vão existir? Essas são as variáveis. Exemplo, estão me dizendo aqui, energia é despesa fixa. Se você fechar a loja e não trabalhar, vai vir a conta de luz, vai vir a conta de telefone, a conta de internet, o seu contador vai mandar a mensalidade, ele não quer saber se você vendeu 1 milhão, se você não vendeu nada, tem a mensalidade do seu sistema, o aluguel do prédio e uma série de despesas que elas existem independentemente de venda, não é? Água, luz, telefone, internet, mensalidade do sistema, mensalidade do contador e por aí afora. Salário fixo, quem ganha salário fixo, não é? Você vai ter que pagar, independentemente do volume que você venda. Essas despesas são fixas, ok? Então, e as variáveis? São aquelas que só existem quando existe a venda. Então, comissão de vendedor, eu só pago comissão quando vende. Sacolinha, eu só consumo sacola de embalagem, não é? Quando eu vendo. Taxa do cartão de crédito, eu só pago taxa de cartão quando eu faturo no cartão de crédito. Ok, já ficou claro. Então vamos lá. Qual é a estrutura? Aqui é que vem. Eu tenho que pegar as minhas despesas variáveis e descobrir o percentual, quantos por cento elas representam. Então vamos lá, imagina o seguinte, qual é a média que eu pago de taxa de cartão? Então, como eu vou fazer uma média? Por quê? Porque tem venda que eu recebo no dinheiro, tem venda que eu recebo no Pix, tem venda que eu recebo no cartão de débito e é uma taxa bem baixinha, tem venda que eu recebo no cartão de crédito para data, tem venda que eu recebo no crédito parcelado e assim por diante. Então tem uma maçaroca aí, mas se eu puxar uma média, se você já tem histórico, você vai ver a sua média mensal de gastos variáveis. Por exemplo, que você paga de taxa de cartão, não é? de antecipação que você faz, junta esse pacotão aí, não é? E você vai ver, Hermelino, como é que eu calculo embalagem? É tranquilo, embalagem, como é que você... Primeiro, qual é o preço médio da sacola? Eu tenho 3 modelos de sacola. Não tem problema, você tem um consumo mensal de sacolas, em média. Quantas vendas você fez? Quantas sacolas você usou? Qual é o montante que você gastou? Divide isso um pelo outro e você vai ter o valor médio de sacola por venda. Concorda comigo? Então, ou por real. Bom, eu vendi, sei lá, 50 mil esse mês, vendi 100 mil esse mês e gastei R$1.500 de sacola. Então, a embalagem é 1,5%. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a quantidade de sacola que eu consumi, não é que eu comprei para botar no estoque, é o que eu consumi, o que eu usei nas minhas vendas. Eu pego esse montante, divido pela minha venda e calculo a porcentagem. E assim você vai fazendo. Você vai com isso ter um montante. Então, por exemplo, comprei uma calça por R$50. Somei aqui, eu pago comissão de vendedor, a taxa de cartão, eu pago o consumo de embalagem e mais os impostos que eu pago. Em média, estou no simples aqui, o contador me manda, dá uns 7%, mais uns 8% aqui, taxa de cartão, mais a comissão, vai dar... Somei tudo, deu 18%, tá? Estou chutando o número aqui, mas é mais ou menos isso, de despesa variável. Beleza, então, o que eu vou fazer?
Então, eu comprei a calça por R$ 50, agora eu vou anotar, mais 18% de despesa variável, não é? Ok, Hermelino, agora vai entrar uma bronca aqui. Anota o que eu estou explicando aqui, que isso vai fazer uma enorme diferença para você precificar. Tá? Só para começar, tá? Para você precificar, né? Tá, aí você vai falar, como é que eu descubro a representatividade da despesa fixa? Bom, você vai ter que fazer duas coisas. Você, primeiro, a partir do momento que você classificou todas as suas despesas fixas, você soma, bom, aluguel, luz, água, telefone, todas essas despesas que eu disse aqui que elas existem independentemente de vendas, ok? Somei tudo aqui, deu R$ 20.000. 20 mil, 20 mil, aluguel, luz, água, contador, mensalidade de sistema, o salário fixo, tá, deu 20 mil. Quanto é que você vende? Eu vendo uma média de 100 mil por mês. Beleza, beleza, eu já tenho aqui uma informação preciosa. Você gasta, em média, R$ 20.000 de despesas fixas. Quanto é o faturamento da loja médio? É 100 mil. Eu somo aí por um período, por exemplo, 6 meses. Eu gosto de trabalhar com média 11. O que é média 11? Eu tiro o mês de dezembro, que é muito representativo. A gente sabe que, na maioria dos segmentos, dezembro distorce a média. Então, eu pego a venda de janeiro a novembro, somo e divido por 11. E pego a minha média 11. Se você está em alguma região, por exemplo, eu sei que eu morei muitos anos no Nordeste, eu sei que São João faz uma diferença enorme, é o segundo dezembro. Então, expurga os meses, não é? Que distorcem muito e faz a média. Se você está você classifica mês normal, mês alavancado, vamos chamar assim, né? Então, percebe? Ok, mas vamos lá. A minha média é 100 mil e a minha despesa fixa é 20 mil. Veja bem, não é total de despesa, eu estou falando das fixas, aquelas que existem independentemente de vendas. Então eu vou jogar aqui, bom, já sei que a minha despesa variável é 18% e eu sei que a minha despesa fixa é 20%, porque eu faturei em média 100 mil e a minha despesa somando tudo, as fixas, dá R$ 20.000. Então ela representa 20%. Olha como eu vou compondo o preço. Eu já sei que a variável é 18%, somando os impostos mais as despesas variáveis que vão acontecer quando acontece a venda. Beleza? Ok. Agora, daqui eu já sei uma coisa. Se eu pegar o preço de custo da mercadoria, mais as minhas despesas variáveis, mais as minhas despesas fixas, eu vou zerar, porque está faltando um componente aqui. Qual componente que está faltando? Então vamos lá, olha, eu peguei R$ 50, eu comprei uma calça jeans aqui do fornecedor, paguei R$ 50 nela, beleza? Beleza. Quanto é minha despesa variável? Eu já somei aqui, comissão de vendedor, sacola, imposto, deu 18%, beleza, 18%. Quanto que é minha despesa fixa? Somei tudo aqui, deu R$ 20.000, beleza, R$ 20.000. Quanto que... Marcar o tempo aqui. Quanto que representa? 20% então de despesas fixas. Se eu fizer esse cálculo, quanto que vai dar de markup? Se eu jogar numa planilha esses percentuais, vai dar 1,61 ou 61%. Então quer dizer que se eu marcar 1,6 ou 1,61 para ser mais exato, quanto que vai dar de markup? Vai dar 60%. Quanto que vai dar de lucro? Zero, dá zero. Eu vou empatar. Percebe o que eu estou dizendo? Porque nesse cálculo está faltando qual é a margem de lucro que eu quero ter. Eu quero ter 15% de lucro. Então, se eu acrescentar aqui 18% de despesas variáveis, se eu acrescentar aqui os 20% das despesas fixas, que eu calculei, somando todas as despesas em proporção ao meu faturamento médio, eu vou ter um percentual de representatividade. E aí eu vou acrescentar, eu quero ter limpo de lucro 15%. Jogando isso, quanto que eu tenho que multiplicar? Se eu jogar na planilha, vai dar exatamente 2,13. 2,13. Então, se eu quiser ter 15% de lucro, eu tenho que marcar 2,13. Agora, cabe aqui um parêntese. Pois é, e se eu der desconto? Se eu der desconto, vai cair. Com certeza vai cair. Porque as variáveis estão ali. O custo da mercadoria está ali, eu já paguei. Ele está ali dentro.
As despesas fixas existem também, independentemente de qualquer coisa. Onde é que vai, o que vai variar se eu baixar o markup? Vai variar o teu lucro. Então, o que nós fizemos? Quando eu fiz isso, nessa loja que eu estava dando o exemplo para vocês, eu peguei uma loja, ela tinha em torno de 4.000 vendas, um volume alto de vendas. Quando a gente planilhou e eu mostrei para a lojista, ela marcava 1,6, ela estava empatando, não tinha lucro. Não tinha lucro. O que nós fizemos? Quando nós aumentamos, nós mexemos. Agora, olha o detalhe interessante. Eu vou aumentar minha margem de lucro, para 20%. Para 20%. Tá? Então vamos lá. A calça que custou R$50, jogando 18% de despesas variáveis, né? Aquelas que só existem quando tem a venda, mais os 20% das despesas fixas, tá? Mais os meus 15% de lucro, quanto é que eu marquei? Quanto é que deu de markup? 2,13. Quanto que fica o preço final se eu multiplicar 2,13 pelos R$50 que custa essa calça? Você tem que vender ela por R$106,38. E isso vai te dar exatamente 15% de lucro líquido se você não der nenhum real de desconto. Ah, Hermelino, mas e se eu quiser 20% de lucro? Para quanto vai o preço? Vai para 119. Percebe aqui a diferença? Anota isso que eu estou dizendo. O Eric está me perguntando onde eu acho essa planilha. Eric, essa planilha faz parte de um dos cursos que eu tenho na minha plataforma que chama Precificação e Cálculo de Ponto de Equilíbrio. Precificação é ponto de equilíbrio. E eu já vou explicar o que é ponto de equilíbrio. Tá? Essa planilha é automática, você informa exatamente isso, ela vai te mostrar. Agora, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Se você mudar, eu paguei R$50 na calça, eu calculei aqui as minhas despesas variáveis por esses critérios que eu anotei. Tem muita gente chegando agora, tá? Eu vou deixar a live salva, tá? Quem chegou depois e perdeu a explicação, depois assiste novamente para entender toda essa explicação, porque é fundamental para você entender a precificação. Tá? Miriam está dizendo aqui, eu não entendi 18, 20, dá 2, algo por quê? Veja bem, Miriam, boa pergunta. Vamos lá, vamos esclarecer isso aqui para eu dar o próximo passo para vocês. 18%, quanto que é 18% de 50%? Quanto é? Se eu fizer a conta, né, vai dar quanto? Vai dar 9, né, se você fizer aí. Então, de onde eu tirei 18% de despesa variável? Eu somei aquelas despesas que só existem quando tem a venda. Então, 7% do meu simples, baseado no meu faturamento médio, meu contador manda aqui, dá 7%. Baseado na comissão que eu pago para os meus vendedores, só a parte variável, tá? A comissão que eu pago, baseado na taxa média de cartão que eu pago por mês e baseado no consumo de embalagens que eu uso, né? O que é a embalagem que eu uso? Como que eu calculo? Eu somo tudo que eu gastei de sacolinha no mês, divido pela quantidade de faturamento. É isso. Se eu gastei 300 e poucas sacolas, a um custo de R$5 a sacola, percebe o que eu estou dizendo? Eu multiplico, ok, gastei de sacola, não é quanto eu comprei, quanto eu mandei fazer de sacola, é quanto eu consumi, quanto eu gastei nas vendas. Eu somo o valor das sacolas, para isso você tem que controlar, tem que contar, não é? Você vai ali e controla, por isso que a gestão é importante. Então vamos lá, entenda isso aqui. E aí o que você vai fazer? Você então vai ter a média de consumo de sacola. Por quê? Você só gasta a sacola quando vende. Ok, somei isso tudo e descobri que isso representa 18% da minha venda. Beleza, 18% da minha venda. Então, eu já tenho as minhas despesas variáveis com os impostos dentro, né, que só vão existir quando tem a venda. Percebe? Se eu pegar preço de custo mais margem de despesas variáveis, não é? Se eu pego um preço final, tá? Vou de trás para frente para vocês entenderem. Se eu pego um preço final, tá? Eu calculei aqui e estou com o meu preço de R$119. A calça eu paguei 50 nela. 50 é o preço de custo dela, paguei 50. Peguei a nota aqui, quanto que eu paguei? Calça mais o frete. R$50. Beleza. Não é? Quanto que eu estou vendendo? Marquei para vender 119. Quanto que é o custo da mercadoria? 50. Quanto que é a despesa variável? 18%. Então, quanto que é 18% de 50? É R$9. Não é? É R$9. Beleza. Eu sempre faço o cálculo do custo variável em cima do valor da matéria-prima.
Ok, olha, produção é outro papo, tá? Eu estou falando aqui de loja. Produção entra a parte de produção, de fabricação. Então você tem a luz da produção, a luz da retaguarda, né? Então a conta de energia e tal. Muda um pouquinho os cálculos. Por isso que custo. Qual é a diferença? Tá, vamos fazer um parênteses aqui e explicar para você. Qual é a diferença dessas três palavras que eu vou dizer aqui agora? Custo, despesa e gasto. Cada palavra dessa tem um significado diferente. Né? Custo faz parte do produto que você trabalha. Então, se eu sou uma loja, o que é custo para mim? As mercadorias que eu compro. Então, as mercadorias que eu compro para revender, isso é custo. Porque quando eu compro é investimento, né? A hora que eu faço a venda é um custo. E se eu sou um prestador de serviços, eu instalo ar-condicionado. O que eu gasto quando eu instalo um ar-condicionado? Eu gasto, sei lá, combustível, eu não entendo disso, sei lá, eu consumo alguns materiais. Né? Esses materiais que eu gasto no processo de instalação é o meu custo, eu tenho que calcular, isso é custo. O que é despesa? Despesa é quanto eu gasto para minha operação acontecer. Então, se eu sou uma loja, eu tenho que ter as instalações, eu tenho que ter aluguel, eu tenho que ter luz, eu tenho que ter funcionário. Então, são as minhas despesas operacionais, são aqueles gastos que eu faço para conseguir existir operacionalmente, para conseguir realizar o meu objetivo. E o que é gasto? Gasto é qualquer coisa que eu tire do meu caixa para pagamento. Né? Então, tudo aquilo que eu pago é um gasto. Agora, esse gasto pode ser um investimento, pode ser um custo ou pode ser uma despesa. Percebe o que eu estou dizendo? Entender isso vai facilitar a sua vida muda. É impressionante, você vai olhar e vai começar a entender como é que funciona a sua operação. Né? A Cristina está dizendo aqui, tubo de cobre, suporte, cabo PP, esponjoso. Exatamente, quem é da área sabe que né? Isso é custo. Então, quanto é que você gastou de cabo? Quanto é que você gastou de... Percebe? Esse somatório no serviço é teu custo. Depois você tem a despesa. Bom, você tem um escritório, você tem secretário, você tem telefone, você tem uma série de outros gastos que são despesas operacionais. E as despesas você vai dividir em fixas e variáveis. Então, existem aquelas despesas que só ocorrem quando você realiza a venda e existem aquelas despesas que existem independentemente de vendas. Por exemplo, o aluguel do escritório. Por exemplo, o salário da secretária, o salário da funcionária, que está lá não é? Então, se você vender ou não vender, vai ter que pagar o salário, vai ter que pagar o contador, vai ter que pagar o aluguel. Não é? Isso são despesas fixas. Então vamos lá, porque o tempo corre e tem muita coisa ainda para falar. Concluindo essa história que eu estou dizendo aqui, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, a calça custou 50, 18% de despesa variável, 20% de despesa fixa e eu quero 20% de lucro. Tá? Por quanto que eu tenho que vender essa calça? 119, o meu markup é 2,38. Agora a loucura que eu estava dizendo é o seguinte, se eu marcar 1,6, como essa loja estava marcando, né? Ou seja, minha margem de lucro com 15%, o markup com 15%. Teria que vender por R$106 essa calça, por R$106, não é? Com um lucro líquido de 15%. Se eu quiser ter 20% de lucro, aumentar 5 pontos percentuais no meu lucro líquido, não é? 5% do preço final, tá? Do preço final, 20% do preço final, para quanto vai essa calça? Então, de 106, ela vai para 119. Percebe? Com pequena mexida que você dá no preço. Por quê? Porque os outros componentes já estão ali. Né? Então, é impressionante. Sim, é variável em cima do faturamento. Né? Percebe o que eu estou dizendo? Então, para concluir a história o exemplo que eu estava trazendo, essa loja essa rede que eu fui da consultoria, nós percebemos que as lojistas estavam precificando errado. Com uma pequena mexida no preço, né, nós reduzimos a quantidade de vendas. Realmente a quantidade de vendas baixou, mas aumentou o ticket médio. Subiu muito o valor médio gasto e o lucro apareceu. Então, às vezes você está vendendo lá 1 milhão e não está conseguindo ter lucro. Às vezes, reestruturando a empresa, precificando corretamente, ajustando o seu financeiro, a venda cai para 800 mil. Só que agora você está ganhando dinheiro.
Aí eu pergunto, você prefere vender 1 milhão perdendo dinheiro ou vender 800 ganhando lá 15, 20% de lucro líquido? Percebe o que eu estou dizendo? Se você entender isso, então tem gente que se engana. Eu ando no shopping, eu ando na rua, eu vejo as vitrines, 30% off, 20% off. O desespero. Eu sei o que o lojista está fazendo. Ele está atrás de dinheiro para pagar as contas, porque ele está apertado. Só que o que está fazendo? Ele está detonando margem de lucro e está cavando um buraco e entrando dentro. E quanto mais cava, mais fundo fica e mais difícil fica de sair, porque não sabe fazer uma gestão financeira, uma gestão de retaguarda. Eu vou mais longe. Eu pergunto para o lojista a diferença entre faturamento bruto, faturamento líquido e receita. E a maioria não sabe. Eu não vou nem perguntar aqui para vocês, porque tem gente que confunde, tem gente que acha que, eu vendi aqui, eu faturei no... Deixa eu ver aqui, o Gui está me perguntando, Melina, o que fazer quando o lucro está baixo, mas se você subir fica fora do preço de mercado da cidade? Depende. Outra pergunta aqui do Fernando. Boleto não entra na conta de precificação, mas sim no custo da mercadoria. Depende do boleto. Se o boleto for de fornecedor, é custo. Não é custo não, veja bem. Deixa eu fazer aqui uma explicação. Gente, olha, se vocês entenderem essas pequenas coisas que eu vou explicar agora, vocês vão mudar a vida de vocês. Tá? Entenda primeiro a diferença entre faturamento. Por que é fundamental você entender o que é faturamento? Porque tem gente que confunde faturamento com receita. Veja bem, com recebimento. Faturado, eu posso vender, vamos pegar um exemplo aqui, eu posso vender 100 mil reais esse mês e não receber nenhum real. Vendi tudo no cartão, ou para a data, para receber no mês que vem, ou no cartão parcelado. Então, quanto foi o meu faturamento? Foi 100 mil reais. Quanto foi o meu recebimento? Foi 0, não recebi nada. Por quê? Porque eu vendi tudo parcelado no cartão. Então, veja bem, faturamento é quanto eu vendi bruto. Isso é faturamento, é o meu faturamento bruto, tá? É quanto eu vendi. E já vocês vão entender por que é importantíssimo saber diferenciar faturamento de faturamento líquido de recebimento, que são coisas distintas, tá? Faturamento bruto é isso. Então, quanto você faturou? Por quê? Porque o faturamento é consequência da minha precificação. Então, eu marquei o somatório dos produtos vendidos, vão gerar o meu faturamento. Significa que é dinheiro no meu caixa? Não sei, não necessariamente, depende de como você vendeu. Não é? Eu não tenho a sua liquidez, eu não sei, não é? O seu disponível, porque você pode ter vendido tudo faturado, se você tem crediário na sua loja e por aí afora. Né? Ok, então faturamento é isso, e recebimento, Hermelino, o que é? Recebimento é venda à vista, o que eu vendi no dinheiro, no Pix ou no cartão de débito, que cai no dia seguinte, né? É um dia só, mas... E as vendas que eu antecipei, eu vendi parcelado no cartão, mas eu fiz antecipação de recebível. Então isso é recebimento, mais aquilo que estava na carteira, as vendas passadas que eu não tinha antecipado e que eu tinha para receber. Eu tiro lá meu extrato do Visa, meu extrato da minha adquirente, né, da minha administradora de cartão de crédito, e eu tenho lá uma quantidade para cair esse mês de parcelas de vendas que eu realizei anteriormente. Isso é meu recebimento. E eu posso então ter duas informações do tipo assim: quanto eu faturei esse mês? 100 mil reais. Quanto foi meu recebimento? Foi 120, por exemplo. Foi 50, foi 60. Percebe o que eu estou dizendo? São informações diferentes que você precisa ter para você fazer o gerenciamento, né, de uma outra coisa chamada fluxo de caixa. Fluxo de caixa é a entrada e saída de volume financeiro, de dinheiro de caixa. Né? Não confunda, eu vejo gente aí explicando, falando de DFC. DFC é passado, é demonstrativo de fluxo de caixa, é como é que o dinheiro entrou e saiu, é olhar para o passado e demonstrar, entrou tanto no mês, saiu tanto, sobrou tanto. Então eu faço uma demonstração de como que esse dinheiro movimentou. E quando eu olho para frente, eu tenho que planejar. Isso chama-se fluxo de caixa projetado. Então eu tenho que fazer uma previsão de faturamento, uma previsão de recebimento, né? de gastos, né? E de receitas, para que eu saiba quanto é que vai entrar e quanto é que vai sair. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é fluxo de caixa projetado. Então isso é que embola, é por isso que embola. Como é que você resolve isso? Você tem que entender.
Gente, olha, eu tenho o meu exclusivo, vocês sabem disso, né? Inclusive eu estou com promoção que está encerrando hoje, né? O Exclusive é a minha assinatura com todos os meus cursos. Você tem que entender como que isso funciona. Se você organizar isso... Gente, olha, ninguém come boi, você come bife. Tem muita gente que fala assim, Hermelino, é complicado entender isso. Não, não é. Quando você olha para um boi, você fala assim, você consegue comer um boi? Não, você está louco? Eu não como boi, eu não dou conta. É muita coisa, eu não consigo comer um boi. E um bife, você consegue comer? Ah, um bife eu dou conta, um bife eu como. Então, ninguém come boi, você come bife. Então, quando você olha para tudo isso que você tem que entender, não é? Parece complicado. Mas se você pegar um pedacinho e entender, então, o que é precificação? Ah, eu entendi. Despesa fixa, despesa variável, como é que eu calculo, como é que eu controlo. Bom, para eu ter essa informação, eu preciso ter um plano de contas, eu preciso organizar como é que eu lanço as minhas despesas, os meus gastos, não é? Como é que eu planejo as minhas compras. A partir dessas informações que você vai lançar no seu sistema, você vai ter controlado, você vai conseguir, então, se você é assinante da minha plataforma, não é? Você vai ter um curso chamado Precificação e Cálculo de Ponto de Equilíbrio. Quanto é que eu tenho que vender, Hermelino, para eu zerar, para eu não ficar no prejuízo e ainda não ter lucro? Ah, isso é chamado de break-even point ou ponto de equilíbrio. Se você informar na planilha, é muito fácil. Quanto é que você paga, quanto é o percentual das variáveis, das fixas, que aqui você não precisa nem saber, é só você somar e informar ali. Ó, minha média de venda é 100 mil, as minhas despesas dá 20. Ah, então é 20%, a planilha já vai calcular, né? E aí você já tem esses percentuais, ela vai dizer assim, olha, você tem que vender X no mês, né, para você conseguir pagar suas contas. Até esse X você não vai ter lucro, você vai ficar no vermelho. Não é? Então isso é faturamento, quanto que eu tenho que faturar para que eu consiga dar equilíbrio, que é o fator gerador de receita. É como eu costumo dizer, o único departamento de uma empresa que põe dinheiro dentro dela é o departamento comercial. Todos os outros departamentos gastam, então precisa entender como é que essa mecânica funciona, né? O Inácio está perguntando, despesas fixas, despesas variadas ao mês? Exatamente, exatamente. Se você não controlar, você não sabe calcular ponto de equilíbrio, não sabe precificar corretamente. E é muito fácil se você entender como é que você calcula, como é que você classifica, né? O Gui está perguntando qual o percentual de despesas em relação ao faturamento é considerado dentro da média. Depende do seu markup, Gui. Depende do seu markup, não é? Então, percebe que o exemplo que eu dei aqui, você compra uma calça por R$50, você tem 18% de despesas variáveis, você tem 20% de despesas fixas, por exemplo, não é? Quanto que vai dar de ponto de equilíbrio aqui para você zerar, se a sua margem de lucro é zero? Quanto que você tem que... se você marcar 1,61, ou seja, até o markup de 1,61, o teu lucro é zero. E se você marcar 1,55, 1,58, é zero, é prejuízo. Hermelino, como é que eu calculo isso? O conceito é o seguinte, margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É preço de venda menos o custo da mercadoria vendida menos as despesas variáveis com imposto dentro. Né? As despesas variáveis. O que sobra a gente chama de margem de contribuição. Tem muita gente que confunde, acha que margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Não, isso é margem bruta. Margem bruta é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Essa diferença é a que a gente chama de margem bruta. Margem de contribuição, eu tenho que tirar o custo da mercadoria e as despesas variáveis. O que sobra é o que vai contribuir para pagar as despesas fixas. Percebe? Então, vou dar um exemplo prático. Imagina que, aliás, quem assistiu o Papo com Lojista no meu canal do YouTube ontem, toda quarta-feira tem o Papo com Lojista, que é um vídeo longo de 40, 50 minutos que eu trato de um assunto. E o assunto que eu trouxe ontem foi exatamente de área financeira, como fazer uma boa gestão financeira, e eu explico isso, mas eu vou repetir aqui para você. Vamos lá, entenda o seguinte, imagina que você vai vender, eu vou vender por R$1, tá, o produto. Tá? Ah, eu estou vendendo por R$1. Quanto é a minha despesa variável? A minha despesa variável é, sei lá, 10%. Quanto é a minha despesa fixa?
Ah, é 20%, eu calculei aqui 20%, eu gasto 20 mil e faturo 100 mil. Ah, então as despesas fixas representam 20%. Beleza, então nesse meu produto que eu marquei R$1 para vender, né? Quanto que custou? Ah, ele custou 50 centavos, porque eu marquei vezes 2. Beleza, então R$1 menos o custo da mercadoria. Ah, eu paguei 50 centavos. Despesas fixas e variáveis somada. Despesas variáveis, 10%. Então, 50 do custo da mercadoria, mais 10%, não é? Que representa as variáveis. Vamos botar mais real, vamos botar 20%, que fica mais próximo, né? Arredondando aqui. Vai dar 70%, beleza? 50%, por quê? De R$1, 50 centavos custou a mercadoria, mais 20 centavos, que é 20%, de despesas variáveis. 50 mais 20 deu 70. Então significa que quando eu vendo, sobra 30 centavos, que é a margem de contribuição. Concorda comigo? Então é o preço de venda menos o custo da mercadoria, menos as variáveis, o que sobra é margem de contribuição. Por que é assim que a gente calcula? Porque as despesas variáveis só existem quando existe a venda. Então, por isso que a gente calcula dessa maneira. Então, você fazendo isso, R$1 menos 50 centavos, menos os 20 centavos das despesas variáveis, foi 70, sobrou 30. Ah, então cada real que eu vendo me deixa 30 centavos no caixa. Quanto que eu tenho de despesa fixa para pagar? Ah, eu tenho 20 mil reais. Beleza, acabou seu problema. Quanto que você tem que vender para dar seu ponto de equilíbrio? Então, eu tenho que pegar 20 mil reais e dividir por 30 centavos, porque cada real que eu vendo, não é, me deixa 30 centavos. Eu tenho que vender 66.666. Até esse montante, quanto que eu ganho de lucro? Zero. E se eu vender menos que 66.700, arredondando aqui, eu vou ficar no prejuízo. Então, eu já sei o meu ponto de equilíbrio. E se eu quiser ganhar dinheiro, é acima desse valor. Acima de 66.700, tudo que eu vender, o que vai sobrar para mim? Sobra a minha margem de contribuição líquida. Então, a margem de contribuição vira lucro líquido. Percebe? O instrumento que eu uso para fazer isso, na precificação você já descobre. Na estrutura de DRE, demonstrativo de resultados do exercício, você consegue apurar. Então, voltando aqui, às vezes não é o tanto que você fatura. Percebe o que eu estou dizendo? Se você não souber fazer esses cálculos, às vezes você aumenta o seu faturamento, mas não consegue ver dinheiro, não consegue sobrar lucro. Por quê? Porque você não entende a estrutura de precificação. Como é importante entender isso? Tem muita gente que fala assim, mas Hermelino, o Gui fez uma pergunta para mim aqui importante, eu não respondi ainda, né? O Gui Portela. Mas Hermelino, e a concorrência, e como é que eu fico aqui? Pois é, mas se você olhar só para isso sem entender como é que essa estrutura organiza a sua estratégia de vendas, você vai vender muito e quanto mais você vende, pior fica a sua situação, porque você vai quebrar. Percebe? Você vai consumir. Eu já vi lojista dizer para mim, Hermelino, eu ganhei muito dinheiro, eu abri essas lojas todas que eu tenho, comprei apartamento, enfim, ganhei muito dinheiro. Agora eu estou tendo que vender patrimônio para enfiar aqui dentro, para cobrir buraco, porque não estou dando conta. Vendo e não sei o que acontece. Porque não sabe calcular precificação, não sabe fazer precificação, não entende a estrutura de despesas fixas, variáveis, margem de contribuição, não é? Precisa entender markup, precisa entender como é que funciona essa estrutura. E é simples, não é? E é o que o Inácio está dizendo aqui. E aí, vai trabalhar de graça. Percebe? Você trabalha, o dono do prédio ganha, porque você vai pagar o aluguel. Você trabalha, o seu funcionário ganha, porque você tem que pagar o salário. Você trabalha, o seu fornecedor ganha. Por quê? Porque você vai ter que pagar a mercadoria que comprou. Você trabalha, o Estado ganha, porque você vai ter que pagar os seus impostos. Você trabalha, o seu contador ganha. E você só trabalha e não ganha dinheiro. Por quê? Porque você não sabe fazer uma gestão de retaguarda. É fundamental entender, não é difícil, não é? É fácil e prazeroso se você parar e começar a ver que você não come boi, você come bife. Ah, então se eu pegar um bifinho de cada vez, não é? Eu consigo devorar? Consegue entender. E aí vai mudar radicalmente a sua vida, você vai passar a administrar. Eu não falei de planejamento de verbas de compra, que é conversão de resultado em mercadoria, e aí você estrangula a liquidez, não é? Eu não falei de venda a prazo,
para que você consiga equilibrar fluxo de caixa e subir. Porque veja bem, se você foca muito na venda à vista, o que você vai fazer? Vai comprometer a sua margem, porque quem compra à vista quer preço, e aí você tem que baixar a sua margem. E quando você baixa a margem, o que você está baixando? Sua margem de lucro, porque as despesas estão ali, o custo da mercadoria está ali. Parêntese, não confunda custo da mercadoria com compras do mês. Tem muito lojista que se confunde todo quando eu pergunto qual é o custo da mercadoria. Aí vai somar as notas, quanto que comprou esse mês. Não. Você vai fazer um faturamento durante o mês. Esse faturamento é feito de mercadoria que você vendeu. A pergunta que eu estou fazendo é: quanto que custou essa mercadoria que você vendeu? Você pode não ter comprado nenhum real esse mês ou comprou 1 bilhão, não importa. O que eu estou perguntando para você calcular um DRE é: qual é o custo da mercadoria que você vendeu? Você tem que apurar ali. O seu sistema tem que te entregar essa informação. Qual é o custo da mercadoria que você vendeu? Para você ter o seu markup efetivo e ter sua margem bruta, a sua margem de contribuição e seu lucro líquido. Entendeu? Aí você vai definir. Quando você vende a prazo, você vende por preço cheio. E às vezes compensa fazer a antecipação. Tem muito lojista que fala assim: eu não pago taxa de juros. Você dá desconto para venda à vista? Dou. Então você paga, só que você paga para o cliente. É a mesma coisa, não faz diferença. Para isso tem que saber fazer as contas. Né? O Gui está perguntando aqui: eu tenho sua planilha de precificação e segundo ela preciso aumentar meu markup em 50%. Como fazer depois que o cliente acostuma com preço baixo? Talvez você tenha que reconstruir a sua clientela, Guilherme. Agora, tem que ter um porquê. Se você não explicar porquê, não é? Eu fui no meu cabeleireiro, eu cheguei lá, ele tinha subido o preço, né? Subido muito o preço dele. E aí eu perguntei para ele por que ele tinha subido o preço. E ele não conseguiu explicar. Não é? Eu falei: olha, os insumos não subiram na proporção que você subiu a sua margem. Você não colocou nada novo aqui no salão. Uma reforma, alguma coisa diferente, que você tenha feito algum investimento que justifica agregar valor ao serviço. E aí ele compreendeu, ele estava precificando errado. Não é? Percebe o que eu estou dizendo? Agora, depois que ele reformou, ele remodelou, etc. e tal, ele subiu o preço. E aí eu cheguei lá e falei: bom, agora vale a pena pagar mais caro, porque olha o conforto que você está proporcionando. Entendeu o que eu estou dizendo? Você tem que ter uma justificativa, um argumento para apresentar para o seu cliente. O cliente não é bobo, não é? Ele tem que reconhecer valor. Não é verdade? Então, concluindo aqui, não confunda compras do mês com o custo da mercadoria vendida. Né? Outra coisa, não confunda prolabore com lucro. Eu quero, para finalizar, porque a gente já está com quase 1 hora de live, eu quero falar um pouco sobre prolabore e margem de lucro e lucro líquido, retirada de lucro. Por quê? A absoluta maioria dos lojistas acaba misturando as suas finanças pessoais com as finanças da empresa. E isso é outro suicídio empresarial. Não faça isso. Você tem que ter esse controle. Não é? O Inácio está dizendo aqui: isso aconteceu comigo. Eu conversei com o meu fornecedor e paguei mercadoria em maior quantidade. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o seu lucro e mandar para o fornecedor e ficar com mercadoria. E aí desesperado para pagar a conta. Aí você não tem dinheiro para pagar a conta, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer promoção. Aí quando você faz promoção, o que você está fazendo? Está derrubando a margem. Está dizendo isso que o Guilherme colocou aqui. Está mal acostumando seu cliente. Está mal acostumando seu vendedor. Porque para vender na promoção, eu não preciso fazer força, eu não preciso ser bom. Eu preciso ser bom para dar mercadoria de presente. Não é verdade? Então, percebe o que eu estou dizendo? Como é importante você ter essa estrutura organizada para capacitar o seu time, precificando corretamente, e o cliente adora. Eu gosto de entrar em loja organizada, bonita, bem arrumada, com vendedor bem treinado, com equipe bem treinada, que tem ótimos planos de pagamento para me oferecer. Não é verdade? É isso. E a gente sabe. Tem lugar que você entra que é muito barato, mas eu não piso lá dentro. Por quê? Porque é um muquifo, é horrível. A equipe mal treinada trata mal a gente. Eu não confio nas mercadorias. Né? A gente tem até vergonha de carregar a sacola. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Edu está perguntando aqui se considera prolabore ou não. Claro que considera. E aqui, prolabore é um custo fixo? Sim. Poderia repetir a fórmula para o ponto de equilíbrio? É muito fácil, muito fácil. Vou repetir aqui, Eliese. Eliese, é o seguinte: como é que eu calculo ponto de equilíbrio? Como é que eu calculo? Quem quiser se especializar, aproveita que eu estou com a promoção do meu exclusivo. São 15 cursos: gerência de loja,
treinamento de vendedor, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, liderança, DRE, ninguém faz essa conta de payback. Se eu for abrir uma loja e investir, em quanto tempo volta para mim esse dinheiro? Né? Tempo de retorno, isso que é payback. Né? São planejamento de verbas de compra, gestão de categorias de produto, são 15 cursos. Você não se capacita se não quiser. Cada curso tem seu preço individual, mas eu estou com uma promoção, a assinatura chama Exclusive Premium, é só entrar aqui, está fixado aqui o meu site, entra lá. A minha plataforma com todos os cursos. Eu estou até hoje, 31 de março, com o plano vitalício. Se você assinar hoje, até hoje, você nunca mais precisa pagar nada, absolutamente nada, para ter acesso infinito aos cursos. Lembre-se que treinamento você tem que estar refazendo, é igual jogador de futebol. Jogador jogou domingo, o que está fazendo segunda-feira? Está treinando. Por que jogador treina? Porque se ele não treinar, ele vai perder a habilidade. Uma banda de rock que veio para o Lollapalooza, é show no mundo todo, etc e tal. Não faz o show sem ensaiar. Por que eles ensaiam? Porque precisam treinar. Entende? Valor do curso. O curso é R$ 9,99 por dia, dá R$ 299 por mês durante 12 meses. Tá? É um vale transporte que você vai investir e vai ter toda a plataforma à sua disposição para o resto da vida. São 15 cursos. O somatório total dos cursos dá uns R$ 8.000, mas a gente está com ele na promoção com assinatura vitalícia. Tá? Você divide, né? Então o valor total dele dá 3.588 dividido em 12 parcelas de 299. Dá menos que R$ 10 por dia e você assina vitalício, nunca mais você vai pagar. E os que estão dentro da plataforma hoje são 15 cursos, desde controle de tráfego, que é um gratuito, eu dou um sistema de controle de tráfego para você. Tem muita gente que eu pergunto, quantos clientes entraram na sua loja? Quantos não compraram? Por que não compraram? Como é que você monitora isso? Como é que você controla? Eu não tenho esse controle. Não tem, porque não quer, eu tenho na minha plataforma, isso é de graça, isso aí você não paga nada. Eu preciso fazer um curso, como é que eu faço o curso? Para fazer o controle do sistema e vender para a minha equipe, ter o controle. Eu tenho um curso de gestão de tráfego, né? É gratuito na minha plataforma. Né? Mas eu não respondi uma pergunta que me fizeram aqui, eu quero responder. O Gui está dizendo que quando o pessoal pegar aquela planilha de precificação na mão, vão ficar doidos de esclarecimento, que nem eu fiquei. Vale muito a pena. Muito obrigado, Gui. Realmente é isso. Olha... você quer resolver seu problema? Assina a minha plataforma, vai acabar. Né? Entra na minha plataforma aqui, falandodeloja.com.br. Hoje, até hoje, está vitalício. O plano é anual, tá? Só para informação. Então é uma assinatura anual. Você vai se tornar... Eu tenho um curso que chama PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. Tudo que você precisa saber como lojista... Quais são os fundamentos da venda, quais são os fundamentos da compra, quais são os fundamentos de categorização de produtos, o que é uma árvore de produto para você classificar e definir, o que é uma... como eu falo, assim, a hora que eu começo a perguntar aqui, o que é uma gross margin, não sabe. Né? Vou dar um exemplo aqui. Qual é a categoria de produto mais representativa na sua loja no faturamento? É calça, representa 20% do meu faturamento. Isso quando controla, né? Aí eu pergunto, quanto de espaço você dá para calça? Eu não sei. Quanto que é a cobertura de estoque de calça no seu... Se ela representa 20% do seu faturamento, em tese ela deve ser 20% do seu estoque. Aí você olha, está tudo torto. Aí o lojista não entende por que não ganha dinheiro. Por que não ganha dinheiro? Porque você administra mal. Loja não é só comprar e vender. Você tem que administrar. Então, estoque, planejamento de compra, gestão de categorias, planejamento financeiro. Para você ter planos agressivos, não adianta você cobrar a equipe e forçar para que venda à vista. Então, você tem que ter plano de pagamento. Para você ter plano de pagamento, você tem que precificar corretamente e ter um controle de fluxo de caixa. Até para que você dê equilíbrio. Hermelino, como que é o equilíbrio? Porque se você... trabalha com markup cheio porque está vendendo parcelado, né? A diferença entre você vender uma calça jeans, você vender uma TV de 50 polegadas ou um carro é a quantidade de parcelas. Então, se eu quero vender muito, eu tenho que ter plano de pagamento. Para isso, eu tenho que ter equilíbrio no meu fluxo de caixa. Então, eu preciso ter gestão financeira, saber como que eu trabalho com isso. Eu ensino no meu curso PAGL, eu ensino você a fazer isso, como é que você controla.
Aí eu tenho um curso de DRE, que é um demonstrativo de resultados do exercício, como é que você estrutura. De maneira simples, não é coisa que você tem que ter MBA, não. É numa linguagem simples, para você entender e botar em prática. Tudo que é muito sofisticado, muito complexo, não bota em prática. Então, eu trago nessa linguagem simples, com ferramentas simples, para você lançar ali na planilha, e aí você vai olhar e falar, caraca, entendi como é que faz. Percebeu? E como é que você treina gerente? Como é que você treina? 80% do resultado de uma loja é gerente. Senão vai acontecer o que eu estava dizendo. Você trabalha, o dono do prédio ganha, você trabalha, seu funcionário ganha, você trabalha, o fornecedor ganha, você só trabalha, você não vê resultado. O que paga a conta é lucro. Mas eu vou responder aqui algumas perguntas que ficaram para trás. Uma delas é, qual é a fórmula de calcular margem de contribuição e ponto de equilíbrio? Primeiro, margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda menos o custo da mercadoria vendida menos despesas variáveis. Eu fazendo isso, o que sobrar é o que a gente chama de margem de contribuição. Ok, como é que eu faço isso? Faz na base de R$1, não é? Quanto que é a margem, quanto que é a despesa variável? É percentual. Como é que você calcula? Bom, é impostos da venda, né? E isso o seu contador te informa. Qual é o imposto da venda? É uma tabela. Qual é a minha média de faturamento? Eu faturo em média 50 mil. Quanto que é? Você está no simples? Então vai dar 7%. Beleza, eu já sei então quanto que é de imposto. Só existe quando existe a venda, por isso que é variável. Né? Quanto você paga de comissão? Eu pago 2% de comissão. Beleza, então eu tenho 7 de imposto, eu tenho mais 2 de comissão. Quanto você gasta de embalagem? Como é que eu calculo? Pega, soma todas as sacolinhas, quantas sacolas você gastou, consumiu no mês, vê o preço que custa, divide um pelo outro. Deixa eu... Só um minutinho que eu vou carregar aqui meu notebook vai desligar. Pronto, liguei a bateria. Percebe? Então, eu estou com a planilha aberta, por isso que eu mantive ele ligado. Mas continuando aqui, percebe o que eu estou dizendo? Aí você tem, faz na base 1. Então, tirou R$1 menos o custo da mercadoria, que é o seu markup. Né? Não confunda markup com markup efetivo. O que é markup efetivo? Markup efetivo é aquele final. Por quê? Porque a gente marca preço quando ela chega, a mercadoria chega. Você marca preço, põe etiqueta, põe na vitrine, põe na seção. Acontece que durante o mês você dá desconto, você faz promoção. Por isso que é importante você ter um sistema que te informe isso. No final do mês você tem que tirar um relatório. Quanto que você faturou? Eu faturei 100 mil. Quanto que é o custo da mercadoria vendida que você vendeu? 50 mil. Então o seu markup final foi 100%, foi vezes 2. Você marca 2.3, 2.2, 2.5, mas tem as promoções, tem os descontos, etc. e tal. O que acaba acontecendo? O seu markup final, percebe o que eu estou dizendo? Então, é isso que você precisa ter para que você realmente tenha o seu controle, né? Entendeu? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Descobri que o departamento Plus Size representa só 5% do meu faturamento. Vale a pena excluir esse departamento da loja? Se ele não agrega, que espaço que ele ocupa, qual é o valor do investimento que você está fazendo, e ele agrega, ele traz cliente na sua loja. Tem departamento que é pequenininha a participação, mas ele traz fluxo. Então o cliente vem atrás daquele ali e acaba comprando. Percebeu? Eu vou lá na loja do Gui porque lá eu sei que tem Plus Size. Então vai lá comprar uma blusa. Uma calça. Acontece que eu já compro para os meus filhos, eu já compro para minha namorada, eu já compro não sei para quem. Percebeu o que eu estou dizendo? Então, olha o ticket, analisa isso. Porque às vezes é o que a gente chama de boi de piranha. Às vezes é um produto mas ele não é representativo, mas ele traz cliente que acaba comprando outras coisas. Né? Como é supermercado, ele põe lá alguns produtos em promoção, põe lá no fundo da loja. Por que ele põe no fundo da loja? Para você entrar e até então, nesse percurso que você vai até o produto lá no fundo, você vai ver um monte de tentação e acaba pegando. Por isso que ele faz promoção e bota no fundo. Não é? Ele põe alguma coisa na frente que é para chamar a tua atenção e os principais lá no fundo. Por que põe chocolate baixinho? Por que o supermercado deixa chocolate baixinho? Por quê? Você sabe me dizer? A Demoselle Cosméticos está me perguntando como saber se o valor do aluguel está caro ou não. Pelo resultado que você tem. Não existe caro ou barato, existe adequado ou não adequado. Se você paga, às vezes, eu pago R$100 de aluguel, R$100 de aluguel num prédio. Aliás, eu não estou pagando nada. Meu irmão me deu um prédio aqui, eu posso usar, não vou pagar nem R$1. Mas fica na Conchinchina, não tem ninguém lá e
E o faturamento lá é uma porcaria. Por quê? Porque não passa ninguém na frente, eu não consigo levar ninguém lá. Quanto que é o valor do aluguel? É zero, mas é muito caro. Por quê? Porque não vale a pena eu ter uma loja lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, aqui é 20 mil reais, mas eu faturo 100, eu faturo 150 mil, eu faturo 200 mil. Então eu já começo a fazer outras contas. O meu markup é X. Percebe o que eu estou dizendo? Então você tem que saber estruturar, né? O José está dizendo aqui, faturo 10 mil por mês, qual percentual devo comprar em mercadorias? Se o seu markup final é 50%, vezes 2, tá? O custo da mercadoria é 50%, então quando você vende 10 mil, sai do seu estoque 5 mil reais de mercadoria. Aí tem que ver como é que está a sua cobertura, quanto você tem de estoque na proporção da sua venda. Eu tenho 30 mil de estoque a preço de venda, se eu somar tudo que eu tenho no meu estoque aqui, a preço de venda vai dar 30 mil reais. Então você tem 3 para 1. Ok, é uma boa proporção. Então, o que sair de mercadoria você repõe. Então, se eu vou vender 10 mil, o meu markup é 100%, o meu markup final, né? Significa que vai sair 5 mil reais de mercadoria do meu estoque. Quanto que eu tenho que receber durante o mês? 5 mil, para eu manter a minha cobertura. Percebe? E se eu comprar 6, 7 mil, Hermelino, o que vai acontecer? Você vai pegar resultado e vai mandar para fornecedor e converter em estoque. Você vai ficar sem dinheiro para pagar as contas e essa mercadoria que você converteu vai envelhecer. Você vai ter que fazer promoção, baixar sua margem e isso é um suicídio empresarial. Entendeu o que eu estou dizendo? Né? Esse tipo de informação vocês não pegam em canto nenhum. Demosélio Cosmético, qual o percentual do faturamento para investir em mercadoria? Eu acabei de responder aqui agora, depende, né? Gui Portela, para criança pedida dos pais. Perfeito, Gui, chocolate, né? Por que o supermercado põe para criança pegar, E aí chora, se atira no chão e o pai compra. Né? Então, isso é visual merchandising, é estrutura de arrumação de loja. Por que a gente põe infantil do lado do feminino? Porque a mulher entra na loja, compra mercadoria para ela, e a gente sabe que quem compra mercadoria para as crianças, quem compra roupa para as crianças, é a mãe. Se depender dos pais, salvo raríssimas exceções, as crianças morrem peladas, né? Porque os pais não compram. Então, às vezes, os maridos não compram nem para eles, é a esposa que compra para ela, para as crianças e para o marido também, a gente sabe disso, né? Então, você tem que saber arrumar a loja. Demosélio Cosmeta dizendo 3 mil de aluguel numa feira movimentada. Então, depende de quanto você fatura. Percebe o que eu estou dizendo? Não é quanto você paga de aluguel. Eu tenho cliente cliente lojista, que paga 300 mil de aluguel em loja âncora de shopping, né? Enfim. E pergunta se ele está triste. Não, ele está feliz da vida. Né? Não é porque ele paga 300 mil, é quanto que ele ganha. Né? Percebe o que eu estou dizendo? Então é relativo. Por isso que você tem que se estruturar e se organizar. Você quer resolver definitivamente esse problema? Gente, eu preciso encerrar a live porque já estamos com 1h e cacetada aqui. Né? Giro de estoque que dá lucro. Júlio Henrique. Júlio, é isso aqui, fera. É isso aqui que você disse. É giro de estoque. Mercadoria quando entra é conta para pagar. Mercadoria só dá lucro quando ela faz o ciclo completo. Ela tem que entrar e sair, deixar resultado. Não é? Então você tem que precificar corretamente, ter controle de despesa fixa, variável. Eu não falei aqui de Prolabore e lucro. Tem muita gente que confunde. Né? Prolabore é salário de patrão, é salário do lojista. Você tem que fixar, estabelecer e é aquilo que você vai tirar. Lucro você só vai tirar quando você fizer um balanço. Você vai fazer um apurado, quanto que deu de lucro, e aí você vai fazer a retirada de lucro. 1 vez por ano, 2 vezes por ano, no máximo. E aí, uma parte do lucro você reinveste e uma parte você tira. Então, como é que funciona? Hermelino, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Né? Faltou a fórmula do ponto de equilíbrio. Cara, eu já dei, vou repetir aqui. É faturado menos custo da mercadoria, menos despesas variáveis. O resultado que der, né, faz na base de R$1. Na base de R$1. Júlio, você usa aqui o sistema da Data System? É perfeito, o sistema que tem realmente. Não é à toa que a gente faz parceria com eles. Porque o sistema deles entrega todo esse tipo de informação que a gente está dizendo aqui. Né? Mas concluindo a fórmula, na base de R$1. Qual é seu markup? Eu calculo aqui quanto que eu vendo, quanto que é o custo da mercadoria, um pelo outro eu tenho um markup. Ok, eu tenho um markup. Então, o meu markup médio aqui é 2, vou arredondar aqui, é 2. Beleza, meu markup médio é 2. Tá. Quantas são as minhas despesas variáveis percentualmente? É 20%. Então, minha despesa variável, como é que eu fiz? Eu somei tudo aqui, tem aqui para trás na live, aí, que se você não pegou, volta depois aí e olha. Tá.
20%. Então, ok, 20% é minha despesa variável? O que está dentro do variável? Os impostos mais os gastos variáveis. Beleza, então eu vou pegar R$1 menos, se o meu markup é 100%, é vezes 2, então o custo da mercadoria é 50 centavos, se eu fizer na base de R$1. Concorda comigo? Então é R$1 menos o custo da mercadoria, menos 50 centavos, menos as despesas variáveis, 20%. 20% de quanto? De R$1. Então vai ser 20 centavos. 50 centavos o custo da mercadoria, mais 20 centavos as despesas variáveis, vai fechar 70 centavos. R$1 menos 70 centavos vai sobrar 30 centavos. O que é isso? Margem de contribuição. Como que eu calculo o meu ponto de equilíbrio? Quanto é a sua despesa fixa? Soma tudo que é despesa. O que é despesa fixa? Aquilo que não é variável. Parece óbvio, mas não é. É assim que a gente raciocina. Pega tudo que não é variável, é fixa. Então soma tudo. Vai dar R$20.000 aqui, Hermelino. O aluguel, o salário fixo do pessoal, conta de energia, a mensalidade do contador, mensalidade de sistema e os cambal. Vai somar tudo isso aí, deu 20 mil. Beleza. Quanto que sobra com cada R$1 que você vende para pagar a despesa fixa? 30 centavos. Divide R$20.000 por 30 centavos. R$30.000, Hermelino. Quanto é que dá? R$30.000 a minha despesa fixa, divido por 30 centavos. Eu tenho que vender 100 mil. Se eu não vender 100 mil, eu não pago as contas. E para eu começar a ganhar dinheiro, eu tenho que passar de 100 mil. Entendeu o que eu estou dizendo? Hermelino, minha despesa fixa aqui é R$3.000, porque a minha loja é pequena e tal. Eu fiz a conta, está dando 30 centavos também por cada R$1 que eu vendo. Então o que você vai fazer? Sua despesa fixa é 3 mil, então é 3 mil dividido por 30 centavos. Quanto que vai dar? 10 mil. Então quer dizer que se eu tiver faturando 10 mil com um markup de 100%, ou seja, vezes 2, e com 20% de despesa variável, eu não estou ganhando dinheiro? Não, você está no 0 a 0, porque a margem de contribuição é igual à despesa fixa. Entendeu? Então você só vai ter lucro quando a margem de contribuição supera a despesa fixa. Esse é o conceito. Se você fizer isso, no meu curso de precificação eu tenho uma planilha que você informa ali, ela te coloca na hora, ela te ajuda a marcar preço. E tem uma outra planilha que ela te ajuda a calcular ponto de equilíbrio. Então isso já te dá. Eu tenho uma outra planilha que te informa, num outro curso chamado DRE, para você saber exatamente a estrutura de resultado sobre o faturamento. Significa que tem dinheiro no caixa? Não. Faturamento é uma coisa, recebimento é outra. Eu posso ter vendido tudo parcelado, então não recebi nada. Faturei, legal, bacana, mas não recebi nada. Por quê? Porque fluxo de caixa é outro papo. Tem que entender o que é DFC, que é o passado. Demonstrar como é que entrou e saiu o dinheiro da minha empresa. E eu tenho que fazer um fluxo de caixa projetado, que é prever o futuro. Isso é um nó, se você não tem a ferramenta certa. Por quê? Porque você vende à vista, você vende no cartão de crédito, você vende no cartão de débito, você vende no cartão parcelado em 2, em 3, em 4. Tem gente que tem crediário, que vende em 1, em 2, em 3, em 4, em 5. Aquilo virou uma maçaroca. Quanto que vai ter entrar de dinheiro esse mês? Quanto que vai entrar de dinheiro mês que vem? Esse mês a minha previsão de venda é X, mês que vem é Y, às vezes eu tenho mais de uma loja. Eu tenho um curso chamado Fluxo de Caixa Projetado, com uma planilha até 50 lojas. Até 50 lojas para você fazer fluxo de caixa projetado. Ela te informa mês a mês quanto é que você vai ter de disponibilidade no seu caixa. Entenderam? Né? Enfim, se vocês quiserem, muitíssimo obrigado, pessoal que está elogiando a live, muito obrigado. Planeta Kids, muito obrigado. Gui, o Gui está dizendo, Data System foi o melhor investimento que ele fez nos últimos 4 anos de loja. Aí, né? Eu vou deixar, a Dorô Brito está perguntando se vai ficar gravada. Eu vou deixar gravada a live, tá? Se vocês quiserem aproveitar a oportunidade de se capacitar, eu tenho 15 cursos de formação do lojista e de toda a equipe, comprador, gerente de loja, equipe de vendas, financeiro, né? Toda essa parte, são 15 cursos, eu estou com ele na promoção, assinatura vitalícia. Você vai assinar uma única vez e nunca mais vai precisar renovar, tá? A assinatura é anual. Essa promoção a gente está fazendo, esse mês foi fantástico, muita gente assinou, então não perca a oportunidade. É só hoje, tá? A gente está encerrando esse mês, você assinando, vai ter acesso vitalício. Lembre-se que treinamento é contínuo.
Tá? Não se confunda adquirir conhecimento com treinar. Treinar é exercitar aquilo que você já sabe. Então você tem que adquirir conhecimento, depois treinar para você ficar com um nível de excelência alto, entendeu? Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar a live gravada. Acesse falandodeloja.com.br e assine o Exclusive. Você vai se capacitar. Eu tenho um curso que chama PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. Só esse curso custa R$ 2.970. Ele está dentro do pacote, tá? Você assinando o Exclusive, você vai levar o PAGL também, que é o curso de formação do lojista. Ele é de alto nível, ele entrega muita informação. Você vai ficar especialista em varejo. Se você sentar sua bunda na frente do computador, começar a assistir as aulas, baixa a apostila, baixa as planilhas, lança ali, organiza a sua loja, treina seu gerente, treina a equipe de vendas, treina financeiro, treina comprador, você fica imbatível e é uma delícia a gente ser bem sucedido, ganhar dinheiro, estimular nossa equipe, pagar bem, atrair bons colaboradores, ser respeitado pela concorrência, pelo seu fornecedor, fidelizar os seus clientes, é tudo de bom. Concorda comigo? Não é? Você quer fazer isso? Assina o Exclusive e treina. A informação está lá, está na sua, é uma questão de escolha. Né? E é um imenso prazer quando a gente começa a preparar e os resultados começam a aparecer. Beleza? Informei, somos representantes da Data System no Paraná. Que legal, somos um grande parceiro da Data System, viu? Sejam muito bem-vindos aqui, acompanhem, indiquem o canal Falando de Loja. Nós passamos de 8 milhões de visualizações no canal, mais de 160 mil inscritos no canal. Aqui no Instagram a gente está chegando aí nos 30 mil também. Beleza? Entra na minha plataforma, assine o Exclusive, não perca essa oportunidade e se capacitem. Um beijo nas crianças, até a próxima. Aliás, quinta-feira que vem, a Dorô está perguntando aqui qual o valor desses cursos. Eu estou com ele na promoção, tá? São 12 parcelas de R$ 299. Tá? É R$10 por dia, é o investimento que você vai fazer e leva todo. Armelina, eu só queria o PAGL. Tem só o PAGL, custa 12 de 247. Armelina, eu só queria o treinamento de vendas para minha equipe. Tem lá como obter sucesso em vendas, custa R$ 397. Armelina, eu só queria o de precificação, eu acho que é 197. Tá lá, tem 15 cursos à sua disposição para você se capacitar. Armelina, eu queria me capacitar em liderança, não é? Porque a gestão de liderança é que realmente vai capacitar em alto nível e fazer com que minha equipe, né, se engaje, entregue resultado de alto nível. Falando de loja, está fixado aqui, falandodeloja.com.br. Entra lá e dê uma olhada. Beleza? Então é isso. Eu vou porque já tem 1h20 quase que eu estou aqui. Um abraço. Vou deixar salva aqui a live para vocês. E eu salvo no canal do YouTube, tá? Se você prefere assistir pelo YouTube, repasse lá, olha. Aliás, eu recomendo, olha, o Papo com Lojista número 102 no meu canal no YouTube. Eu tenho uma playlist chamada, toda quarta-feira eu publico o Papo com Lojista. E os 102, eles são numerados, tá? O 102, que é o que saiu ontem, o 30, o 63 e o 48 são exclusivos de venda, com planilha, com tudo lá. São aulas que eu ministro, é gratuito, tá lá no canal do YouTube. Então, eu tenho mais de 500 vídeos no YouTube que são complementos de informação. Então, você tem os cursos e você tem os complementos para se capacitar e trabalhar com a equipe. Beleza? A Vanessa está perguntando se ela é do mercado, do segmento supermercadista, se o curso é válido. 90%, eu diria uns 99%, viu? É válido sim. Eu tenho clientes supermercadista, eu tenho cliente de material de construção, ótica, perfumaria, sapataria, confecção, que é 90%, né? A maioria é do segmento de roupas e calçados, mas utilidades, materiais de construção, enfim, né? Com certeza isso que eu trouxe aqui é gestão de varejo. Tá? Depois tem as particularidades de cada segmento, né? Aí são outros detalhes na hora de você definir mix, amplitude, profundidade, são outros conceitos, né? Mas tem um curso na gestão de categoria na minha plataforma que vai te capacitar para que você defina isso adequadamente ao seu perfil de negócio. Beleza? Beijo, fui, tchau!